Olá, seja muito bem-vinda à live da Carta da Semana, onde a gente conversa sobre os conselhos do tarô para essa semana que está começando e como é que a gente pode usar esses conselhos na prática, no nosso dia a dia, na nossa jornada de conexão com a nossa intuição e de conquista da nossa autonomia. Meu nome é Uirá Iracema e esse aqui é o meu tarô. Vamos lá, vamos começar? Primeira coisa que eu gostaria de falar é que amanhã, terça-feira, às 6 da tarde, vai ter mais uma edição da live Mulheres Incríveis. E dessa vez eu vou conversar com Jusilene Santana. A Jussi, ela é atriz, ela é pesquisadora e diretora do Instituto Martim Gonçalves. Uma mulher incrível, super realizadora, batalhadora e inteligentíssima, com um humor que eu adoro. E a gente vai bater um papo sobre mãe profissional. Quem somos nós? A Jussi, ela é mãe de duas meninas incríveis, a Helena e a Ana Luísa, e ela vem contando as histórias dela, sobre a experiência dela e sobre também todos os pensamentos, elucubrações, questionamentos, e eu tenho certeza, se eu conheço bem a Jussi, ela vai trazer muitos questionamentos, aí muita coisa bacana pra gente pensar e conversar a respeito. E vai ser um prazer conversar com ela e conversar com vocês junto, assim, a gente criar esse bate-papo. Então cola aí, amanhã na terça-feira, às 6 da tarde, horário de Brasília. Olha só, vamos agora bater um papo com o tarô, para a gente tentar descobrir quais são os conselhos para essa semana, quais são as energias que estão dominando, o que está mais evidente, as coisas que a gente precisa lidar de forma mais emergente essa semana e como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor, como é que a gente pode utilizar isso para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, né? Ao invés da gente ser uma vítima das energias que às vezes passam por cima da gente e que às vezes deixam a gente meio, uau, alguém anotou a placa do caminhão? Quem nunca se sentiu assim, né? Bom, então se a gente pode usar o tarô, e assim, é isso realmente que eu gosto, assim, do tarô. A gente, usar ele como uma ferramenta da gente perceber o que está acontecendo nessa bigger picture, né? Nessa visão panorâmica, o que está acontecendo e como é que a gente pode lidar com isso da melhor forma, para que a gente, ao invés da gente ser atropelada por isso, para que a gente use isso e a gente cresça com isso, né? Da melhor forma possível. Claro que dificuldades, sofrimentos, tristezas e percalços sempre acontecem e fazem parte da jornada. E muitas vezes essas dificuldades e percalços e tristezas e todos os contratempos, eles são até parte do que vai nos construindo, né? Não necessariamente a gente está feliz o tempo inteiro, a gente tá contente com tudo que acontece, mas como é que a gente pode utilizar da melhor forma o que acontece para o caminho da nossa felicidade, né? Então, como é que a gente pode entender melhor o momento presente para, a partir dele, a gente construir o futuro mais próximo do futuro que a gente quer. Que a gente possa construir nesse caminho, a gente possa descobrir o que é exatamente que a gente gostaria, o que é exatamente que a gente quer e qual é a distância entre onde a gente está e onde a gente gostaria de estar e como é que a gente faz esse caminho, né? Então eu gosto muito de utilizar o tarô dessa forma, como uma ferramenta para olhar, tipo um telescópio, assim, para a gente olhar para os astros, ou então para a gente sair da Terra e olhar lá de cima e fazer aquela foto, né, do planeta, entendendo assim, é isso, é esse o mundo que está me rodeando. São essas as forças que estão em andamento nesse momento. E como é que eu utilizo isso? Como é que eu me insiro nisso e utilizo isso para chegar onde eu quero chegar, para crescer com isso, né? Então vamos lá. Vamos perguntar pro tarô qual é a carta da semana. Eu já devia estar embaralhando, porque normalmente eu estou embaralhando, né? Hoje eu fiquei assim, Fiquei toda entregue à live. A começar a live, eu bater um papo com você. Então vou embaralhar aqui um pouquinho. Eu já estava embaralhando antes, porque claro, antes eu sempre faço meu ritual de conexão,
que é a minha forma de sair da minha energia diária e dessa pressa que a gente vive, né? De fazer, de ter, de resolver, de ir aqui, de ir lá, e de estar sempre ligada no que tem que fazer, quais são qual é qual é o próximo passo, né? Então a gente está sempre ligado nisso e está sempre ligado nisso de uma forma bem mental. E eu gosto de fazer um ritualzinho assim antes de começar a jogar o meu tarô, que é o que eu também recomendo, assim, é o que eu sempre converso com as minhas clientes e com as minhas alunas. Como é que a gente faz um ritual próprio, e aí é de cada uma, e aí cada uma de nós, aos poucos, com o desenvolvimento da gente, com o desenvolvimento da nossa relação individual com as cartas e com os mecanismos de conexão com a nossa intuição, aí a gente vai aos poucos descobrindo formas de realizar esse primeiro passo da conexão, né? Esse limpar do que não precisa da sujeira em volta, assim, esse excesso mental e ser capaz de abrir espaço para um outro tipo de energia entrar, que é exatamente isso que eu acredito que as cartas ajudam a gente a acessar esse tipo de energia mais sutil, a sair desse excesso de consciente, excesso de razão, excesso de trabalho mental e entrar um pouco no subconsciente, na intuição, no sensorial, né? Ah, e isso eu começo esse processo sempre a partir de um ritual. Eu acendo a minha velhinha, que dá até pra ver ali, ó. Eu acendo a minha velhinha, que é para mim um primeiro passo assim de começar essa conexão e de acender para mim, eu acendo dentro de mim, porque eu tô acendendo fora, mas eu tô acendendo dentro, né? Eu tô dando eu tô dando a chama para, né? Eu tô dando o fogo para a minha chama interna para brilhar e para poder se expressar aqui do lado de fora. Então eu acendo a minha velhinha, toco meu sininho, fazendo minha meditação, que às vezes é mais longa, às vezes é mais curta, e é assim mesmo que a gente vai também adaptando esse trabalho de conexão interior com as nossas possibilidades dentro do mundo diário, dentro do mundo exterior, dentro daquilo que é realmente assim, a vida, né? São as obrigações de trabalho, os meninos chegando da creche e todas as coisas que são necessárias dentro de casa também de fazer e as coisas que vão acontecendo e vão sendo necessárias a gente tomar conta, e como é que a gente faz para que essas coisas não simplesmente afastem a gente, nos proíbam, não nos atrapalhem da gente também viver nesse mundo sutil, da gente também ser capaz de fazer uma conexão com o nosso mundo sutil. Então, que o nosso excesso de obrigações do dia a dia não seja uma desculpa também pra gente, né? Pra gente não se conectar com a gente mesma. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai adaptando rituais mesmo. Então, se eu preciso de um ritual para mim, de conexão, um ritual que me tire desse mundo mental e me coloque no mundo mais sensorial. Se eu preciso desse ritual para fazer essa minha transição e essa minha conexão, eu vou fazendo esse ritual da forma que é possível. Eu vou fazendo esse ritual da forma que cabe também dentro de todas as outras coisas que eu tenho que fazer do meu dia, né? Então, tem dias que eu posso fazer mais longo, tem dias que eu posso fazer uma meditação mais que demora mais tempo, que leva mais não só tempo em si, mas que também leva mais dedicação. Tem dias que é possível, eu faço. Tem dias que não é possível, eu faço o que é possível. Eu só não deixo de fazer. E é o que eu sempre recomendo assim também para as minhas alunas e para as minhas clientes das leituras, que assim, não é possível o perfeito, faz da forma que é possível. Que é isso aí. A gente vai fazendo o que a gente pode fazer e da melhor forma possível, né? A gente só não pode deixar de fazer. Então eu tô aqui embaralhando as cartas, né? Enquanto a gente tava conversando. E agora eu vou abrir o tarô para perguntar qual é o conselho dessa semana. Respirar fundo, como eu sempre faço, né? Para dar aquela acalmada, aquela aterrada, né? Grounding, aquela aterrada de... Vou pegar uma carta.
o 2 de ouros. O 2 de ouros. A gente estava agora há pouco falando sobre obrigações, né? Sobre como equilibrar obrigações e as coisas que, assim, eu estava falando sobre a minha necessidade de fazer um ritual, de me conectar, e assim, como é que eu faço esse equilíbrio entre as coisas que eu tenho que fazer, essa obrigação que eu tenho que cumprir no dia a dia, essas obrigações que eu tenho que cumprir no dia a dia, e as coisas que eu gostaria, assim, que é a minha conexão para dentro, que é o meu olhar interior. Essa carta, ela fala basicamente a respeito do equilíbrio do que a gente tem que fazer, do que a gente acha que tem que fazer, do que a gente realmente precisa fazer, do equilíbrio da vida. Como é que a gente mantém essas bolas no ar, né? Você vê que essa figura, ah, você vê que tem um esforço da parte dele para se manter equilibrado, tem um esforço corporal, assim, tem um esforço físico. E também, se você olhar bem para a carinha dele, ele não é a figura mais relaxada das cartas de tarô, né? Ele não é uma figurinha mais relaxada de jeito nenhum. Assim, tem uma tensão, é uma carta que tem uma tensão, uma carta que tem um desequilíbrio, uma tentativa de equilíbrio dentro de um desequilíbrio. Uma tentativa de manter as coisas funcionando dentro de um certo caos. Então, assim, essa carta, ela fala sobre o malabarismo que a gente faz no dia a dia. Esse malabarismo que a gente faz para manter tudo funcionando, independente de como a gente está se sentindo, assim, porque muitas vezes é à mercê de como a gente está, né? A gente está mantendo as bolas no ar, a gente está equilibrando tudo isso, e acho que em inglês isso funciona melhor. Como é que seria a melhor expressão em português, manter as bolas no ar? A gente fala isso em português também. Yeah. Então, assim, como é que a gente mantém tudo isso que a gente tem que fazer, que dar conta, né? Todas essas obrigações e tarefas que a gente tem que dar conta, como é que a gente mantém elas em movimento, a gente mantém elas a gente mantém elas updated, né? A gente vai cumprindo todas essas funções, equilibrando tudo isso, equilibrando também os nossos desejos, aquilo que a gente gostaria, as nossas necessidades pessoais, individuais, as nossas necessidades físicas, né? Então tem o comer, né? Tem o dormir, necessidades biológicas, né? A gente tem fisicamente, a gente precisa fazer isso. Então são tantas coisas e tantas camadas de coisas que a gente tem que ir equilibrando no nosso dia a dia para cumprir tudo que a gente acha que é necessário cumprir. E aí vem essa nossa necessidade de ser produtiva. Que eu acho que mais do que a necessidade de ser produtiva, tem a necessidade de se sentir produtiva dentro do mundo que a gente vive, que é um mundo que demanda a produção, é um mundo que demanda o uso. Você tem que ser de algum uso para alguma coisa, né? Você simplesmente está ali, não basta, né? Você simplesmente existir. Hoje em dia, nessa cultura que a gente vive, simplesmente existir não é o suficiente. Você tem que produzir. Então, pra gente, e principalmente a gente que é mãe, que a maternidade traz um monte de tarefas, além de um monte de emoções, além também de muitas mudanças físicas, ela traz muitas tarefas também, traz um monte de coisas, de coisas que a gente precisa incluir nessa balança, que são não só relacionadas a gente, né? Não só relacionadas a mim, o Irá, a pessoa, a mulher, mas também relacionadas ao meu cuidado dos meus filhos, a minha cria, né? Assim, não é simplesmente o me alimentar e eu dormir e descansar. Tem o meu alimentar os filhos, né? O fazer o descanso, o cuidado, a segurança, então o prover das coisas. Não simplesmente prover para mim, mas prover também para eles. Eu que muitas vezes, assim, eu falo por experiência própria e também por ouvir o relato de tantas mulheres em volta de mim, que muitas vezes o cuidado ao outro, ele também, ele fica maior
do que o cuidado a gente. É normal, assim, quando a gente vira mãe, a primeira coisa é cuidar, né? Então, assim, o equilíbrio, a equalização entre o cuidado ao outro e o cuidado a gente mesma também faz parte desse malabarismo que a gente, como mulher e como mãe, a gente tem que fazer. E que é esperado da gente o cuidado e também a produtividade, né? É esperado de nós como seres humanos a produtividade. E nós, como mães, é esperado o cuidado. E também é esperada a alegria, a satisfação, a felicidade. Todas aquelas coisas que tem que vir junto com os filhos. E que, assim, a gente vive elas. E a gente, às vezes, a gente também tá... Às vezes, a gente está exausta. E a gente tem espaço, às vezes, para vários sentimentos ao mesmo tempo, né? E como é que a gente equilibra tudo isso? E como é que a gente vive esse malabarismo das obrigações, dos desejos, dos sentimentos, e de todas as camadas de coisas que vão se empilhando, né? E essa necessidade de ser produtiva, eu diria que também, assim, essa necessidade de sentir-se e parecer produtiva, né? Porque para o mundo que a gente vive, a gente precisa mostrar que está produzindo, né? Então, assim, para você justificar o seu valor neste mundo, você tem que mostrar que você está produzindo. Que você não simplesmente tem filhos, mas que você também tem uma carreira, você também você também é uma mulher de sucesso, profissional de sucesso, uma mãe dedicada, uma mãe feliz, uma pessoa útil para o mundo, né? Pagadora dos seus impostos e que bota o lixo para fora no final do dia e que enche a máquina de lavar prato ou lava os pratos na pia, dependendo de como seja aí na sua casa, né? Então, assim, são tantas camadas de tarefas, obrigações, necessidades, desejos, né? O que essa carta sugere pra gente é que a gente precisa de foco. A gente precisa de foco e atenção para que a gente não se perca no malabarismo. Porque pensa assim, o malabarista do circo. O malabarista do circo. Se ele pisca, né? Se ele perde a atenção dele por 1 minuto, as bolas todas caem no chão. Essa carta sugere que, assim, a gente é capaz de equilibrar tudo isso. A gente é capaz de dar conta de um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas para isso a gente precisa ter foco, atenção, e a gente precisa, e isso é uma coisa interessante dessa carta para essa semana, a gente precisa ser capaz de gerenciar tempo, energia, recursos. A gente precisa ser capaz de se gerenciar para então conseguir equilibrar tudo isso, para então conseguir dar conta de todas essas tarefas, de todas essas obrigações que a gente coloca na nossa cestinha, né? E aí vem uma pergunta assim, tá, a gente é capaz de equilibrar todas essas bolas, a gente é capaz de fazer tudo que a gente colocou na lista do fazer, né? A lista do to-do list, a lista do que a gente tem para fazer. A gente é capaz de lidar com o que quer que a vida jogue em cima da gente é capaz de lidar. Essa carta, ela fala isso, você é capaz de lidar com o que a vida joga para você. Você é capaz de equilibrar isso. Mas é necessário? Precisa mesmo? É realmente necessário fazer tudo isso que você se propõe a fazer? É realmente necessário lidar com tudo isso que você está se propondo a lidar neste momento? Porque o gerenciamento, ele também pode dar para a gente uma perspectiva daquilo que é importante, daquilo que é fundamental, daquilo que é sine qua non, no sentido de sem isso não se pode existir, sem isso não se pode fazer, né? Então, o equilíbrio disso, que a gente pode, assim, o gerenciamento pode proporcionar para a gente o entendimento do que é obrigatório, do que é sine qua non e do que não é, e do que é desnecessário ou não tão importante, digamos assim, para que a gente não se assuste. Se não é desnecessário, não tem coisas que não, isso é necessário, é mesmo necessário. E o mais importante é se perguntar, isso é necessário agora?
tem que ser feito hoje? Tem que ser feito essa semana? Tem que ser feito por você? Tem que ser feito com o grau de energia e dedicação que você está se propondo, que você está se colocando? Então essas são perguntas que são interessantes para a gente fazer essa semana. E assim, a gente imaginar que a gente pode lidar com um monte de coisa. A gente pode fazer. Mas nem tudo que a gente pode, a gente deve. Você ser capaz de não significa que você tem que se usar ao limite da sua capacidade. A gente também ser capaz de dizer não é um talento, né? E é um talento que a gente, de forma geral, nós todas precisamos desenvolver, algumas mais do que outras. Em momentos, algumas de nós, em certos momentos, precisam aprender um pouco mais, reaprender, ou desenvolver, ou reafirmar a capacidade de dizer não. Mas, de forma geral, é uma coisa que é importante para a gente aprender a dizer não. Eu sou capaz de fazer isso, mas eu quero? Eu preciso? Talvez não. Então, a gente aprender a dizer não e usar isso. Saber dizer não e saber usar o saber dizer não, né? Exercitar isso, porque é uma prática também. Quanto menos a gente diz não, menos a gente tem o hábito de dizer não, mas as outras pessoas em volta da gente estão acostumadas a sempre ouvirem um sim, um claro, por que não? Manda aí, né? Joga aí, joga a bola que eu chuto pro gol, essas coisas assim. Então a gente estar sempre disponível faz com que a gente, não só a gente não tenha o hábito de criar esses limites, mas também as pessoas em volta da gente, elas não conheçam os nossos limites. E muitas vezes não é por mal, né? Muitas vezes a gente no trabalho ou a gente em casa, as pessoas dão pra gente mais do que o que a gente gostaria de tarefas, de obrigações, colocam nas nossas costas mais, porque a gente aceita, né? Porque a gente se abre para isso, porque a gente não deixa claro o que é o limite, onde está o limite, onde é que para mim é demais. Porque muitas vezes, e essa é uma questão que essa carta traz pra gente, muitas vezes a gente mesmo não sabe qual é o limite. E aí é que o trabalho de autopercepção, de autoconexão, de autoconhecimento, de ouvir-se, de olhar para dentro, é aí que esse trabalho vem tão à tona e é tão importante. Porque como é que você pode dar limite para os outros se você não conhece os seus próprios limites, né? Como é que você pode fazer essa linha na areia, né? Traçar essa linha na areia, se você não sabe qual é o limite, onde é que essa linha tem que ser traçada, onde é que para você é o limite de parar, onde é que para você é o limite do tá demais, já chega, né? Então a gente precisa descobrir os nossos limites para ser capaz também de expressar isso para os outros, ser capaz de dividir isso com as outras pessoas em volta da gente. E com isso, a gente se preservar e a gente ensinar os outros a nos preservar também, né? Então, assim, começa na gente. A gente ser capaz de saber isso, de saber onde é que chega, onde é que para, onde é que tá bom, segura aí, agora não, né? Isso tanto em casa, como eu já falei, tanto em casa como no trabalho, como na vida diária, como na fila do supermercado, né? Eu me lembro que uma vez, vamos ver se vale, será que vale contar essa história aqui? É tão bobinha, mas me veio à cabeça, então eu vou contar. Eu morava em Portugal e eu morava, sei lá, uns 300 metros, 400 metros do supermercado. Na minha casa, a gente podia beber água da pia. Lá em Portugal é muito, muito tranquilo essa coisa da água da pia, eles têm uma água muito boa, mas eu não gostava do gosto. Então eu comprava água mineral. E a água mineral que eu comprava, para ser mais barato, porque eu também não tinha muito dinheiro quando eu estava vivendo lá, eu estava vivendo de estudante, então eu tinha que economizar o máximo possível. Então eu comprava uns galões de 5 litros. E aí eu ia no supermercado, e para ter desconto, se você comprasse mais galões, você tinha mais descontos. Então eu comprava 2 galões por vez para levar para casa. Então eu ia no supermercado, levava o galão que eu tinha usado, trocava pelo galão novo.
E assim, eu tinha aquele caminho que era uma calçada bem estreitinha, que era, que era o caminho da minha casa para o supermercado e de volta. Era uma calçada bem estreitinha, assim, que era quase uma linha reta. E tinham vários carros parados, assim, do lado da calçada, e essa calçada era bem estreita. E aí, toda vez que eu ia no supermercado comprar a garrafa d'água, eu passava sempre a mesma situação. Eu tinha esses 2 galões de 5 litros de água, que assim, eu não sei pra você, mas pra mim, 2 galões de 5 litros é um bocado pra carregar. Eu não sou a pessoa com os braços mais fortes, não mesmo. Então, assim, era uma batalha comigo mesmo. Eu dizia assim, não, hoje é o dia de carregar a água para casa. E eu comprava aqueles 2 galões e todas as vezes que eu comprava esse galão, eu tinha a mesma situação no caminho. Eu estava andando nessa calçada estreitinha e aí vinha uma pessoa do outro lado. Sempre. Assim, era. Quando eu não tinha galão, provavelmente, que eu me lembre, quando eu não tinha galão, eu não vivia isso, mas era a situação do dia do galão, dos galões. A situação do dia dos galões. Vinha uma pessoa na outra direção. E aí eu tava nessa calçada estreita, que tinha um carro do lado, casa do outro, com esses 2 galões na mão, e aí eu abria assim espaço para a pessoa passar, porque eu queria ser educada. E aí a pessoa passava, e assim, tomando o tempo dela, né? O tempo que ela precisava para passar, calmamente passar. E eu lá carregando esses 2 galões pesados. E eu ficava tão chateada, porque eu pensava assim, poxa, ele ou ela, às vezes era gente nova, gente velha, às vezes era de todos assim, todo tipo de pessoa. Imagina, eu vivi lá 2 anos, então eu carreguei muito galão e encontrei muita gente. Mas assim, eu ficava muito chateada que eu pensava, poxa, será que ele ou ela não tá vendo que assim, que isso tá pesado? Poxa, passa mais rápido, dá um espacinho pra mim. Será que não dá pra você esperar pra eu passar por você? Espera ali na esquina que tem mais espaço e aí eu passo, me dá essa, sabe assim, seja gentil comigo também. Eu tô carregando peso, você não tá vendo? Era o que vinha na minha cabeça, né? Era o papo que eu tinha com aquela pessoa na minha cabeça. Mas na vida real, o que eu fazia? Eu dava espaço pra ser gentil. Até que um dia, não sei porquê, um dia eu pensei, se eu não deixar claro para essa pessoa que o que eu tô carregando é muito pesado para mim, ela não vai saber. Por isso que eu tô dizendo que a história é bobinha, assim. Mas foi um dia, assim, foi um dia de uma grande epifania para mim. Foi isso, sim. Porque eu já tinha ouvido falar isso em milhões de vezes, já tinha lido sobre isso. Claro, você tem que desenhar os limites, você tem que mostrar para as outras pessoas. Isso, sim, na teoria é uma coisa. Teve um dia, assim, e aquele dia foi o dia em que essa ficha me caiu de forma sensorial, assim. Foi o dia que essa ficha me caiu fisicamente, assim, sabe? Pum, caiu em mim. Eu realizei isso, não simplesmente nas minhas ideias, não simplesmente no meu pensamento, mas na minha prática. E aí eu me lembro de estar andando, tinha uma senhora vindo na minha direção, e foi nesse dia que essa ficha me caiu, e eu disse, ela vai esperar. Porque ela não está carregando nada, ela pode esperar. Ela pode esperar, não é nem 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Ela vai esperar um pouquinho e eu vou passar por ela. E pronto. E eu fiz isso. E a senhora esperou. Eu não parei para ela, claro, assim, eu não me joguei em cima dela. Eu fui educada, mas eu fui educada como uma pessoa que está carregando alguma coisa muito pesada e que está com pressa de passar. Foi simplesmente isso. Eu não destratei, eu não fui mal educada, eu não fui grosseira. Não, eu simplesmente andei como aquilo que eu era. Eu andei como uma pessoa que estava carregando 2 galões pesados de água e que estava com pressa de chegar em casa. E eu fiz isso o caminho inteiro. Os 300, 400 metros. Eu fiz isso. E todo mundo que passou no meu caminho, naquele dia, e a partir daquele dia, porque eu aprendi, a gente aprende, né? E todo mundo que passou no meu caminho a partir daquele dia me deu espaço para eu passar. Isso para mim foi um aprendizado que não tem livro que faça você chegar, né? Eu já tinha lido, como eu falei, eu já tinha lido sobre isso, mas assim, o aprendizado prático, a vivência prática disso, para mim foi naquele galão de água do supermercado. Então, assim, a gente descobrir os nossos limites é o primeiro passo e a gente ser capaz de explicar, de mostrar, de traçar a linha, né? Para as outras pessoas entenderem que aquele é o seu limite. Porque aquelas pessoas que vinham no meu caminho, elas não sabiam o que eu estava vivendo, e elas não tinham que saber. As pessoas não têm obrigação de saber exatamente o que você está vivendo.
Se você quer que elas tratem você daquela perspectiva, da perspectiva de alguém que está vivendo alguma coisa, que precisa da simpatia, precisa do cuidado, precisa do perceber do outro, você tem que fazer se perceber. Então, para você esperar que as pessoas respeitem os seus limites, você precisa deixar os seus limites claros também, né? Isso é uma coisa que é no dia a dia. Não estou dizendo que depois que eu passei a carregar galão de água de forma mais consciente dos meus limites e da minha externalização desses limites, que tudo virou um mar de rosas e que todas as vezes que eu preciso dar limites para as pessoas, eu sou capaz, não. Esse é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho diário, e é uma coisa que a gente vai aprendendo. E quanto mais a gente pratica, mais craque a gente fica. E como eu disse, não é uma postura contra o outro, né? Porque quando isso chega, quando isso se externaliza como uma postura contra o outro, é porque você já teve os seus limites violados, você não deixou claro os seus limites, eles foram violados, você já tá fula da vida e aí você bate de volta. Mas uma forma da gente estabelecer essa relação de os meus limites, os seus limites, pá, é a gente fazer isso antes que isso vire um problema, né? Antes que isso te viole. Que aí você já tá com raiva e você desconta isso de uma forma que ao invés de ensinar para os outros, você já cria uma reação em cadeia, né? Que você chuta e depois que a gente chuta o que volta, provavelmente não vai ser boa coisa, né? Se a gente já começa dessa forma agressiva, o que vem em retorno provavelmente vem de uma forma agressiva também. Eu estava falando sobre essa coisa dos limites para gente tentar descobrir o que na nossa lista de coisas a serem feitas, na nossa lista das nossas obrigações, o que é realmente necessário de ser feito, o que eu gostaria de fazer e o que não vai rolar. Não é necessário, ou poderia ser legal, mas não é fundamental, pode ser adiado, pode ser feito por outra pessoa. Então, assim, criar essa lista criar essas prioridades, né? Criar um filtro na sua lista de coisas a fazer. Um filtro. E aí a gente pode fazer um vídeo essa semana sobre isso, sobre como a gente pode criar filtros para nossa lista de obrigações ser mais um reflexo daquilo que a gente realmente e precisa. Porque uma das coisas legais da gente pensar essa semana é como é que a gente pode dizer não para aquilo que não nos serve. Não nos serve mais, neste momento talvez, já serviu em outro momento, ou nunca nos serviu. Então como é que a gente pode olhar para aquilo que a gente se propõe a fazer e tentar descobrir o que está em alinhamento com quem eu sou e para onde eu quero ir, e o que não está. Então assim, o que tiver em alinhamento a gente mantém e a gente coloca o esforço que é necessário, que é proporcionalmente necessário. E o que não está em alinhamento, que talvez em certo momento esteve, que está ali na lista só porque o seu hábito, né, daquilo fazer algum sentido para você, se você analisando aquilo parou de fazer sentido, tá na hora de sair da lista. Agora, como é que a gente chega a isso? A gente só chega a isso quando a gente é capaz de se olhar, né, de se conhecer, de se perceber, para entender exatamente o que está em alinhamento com os nossos objetivos e com a nossa verdade interior, né? E o tarô é uma ferramenta incrível para isso. E o tarô o tarô te dá essa possibilidade, nos dá essa possibilidade de olhar para dentro de uma forma bem imediata. É uma ferramenta que eu recomendo muito nesse trabalho. Você também, como eu sempre digo, você pode procurar outras ferramentas, você pode ter outras ferramentas. Meditação é uma ferramenta. Para algumas pessoas, dançar é uma ferramenta de autoconexão. Já teve uma época da minha vida que nadar era uma atividade de autoconexão muito forte. E assim, a conexão da água com o meu corpo e do movimento repetitivo dentro da água me abria portais assim para dentro, portais de autoconexão incríveis. E isso pode mudar de época para época, isso pode mudar de pessoa para pessoa, e aí você vai procurando as suas, né? Você vai experimentando. Também tem outros oráculos que podem te ajudar também.
Tem atividades, oráculos, atividades criativas, trabalhar com arte, se expressar de forma artística, ah, sem muita autocrítica, sem muito pensamento, mas assim, pintar ou escrever poesia, ou todas essas coisas são formas de autoconexão, quando você é capaz de abafar um pouco a voz da sua mente racional e deixar vir à tona um pouco a voz do seu subconsciente, da sua intuição. E uma forma muito legal de fazer isso, e que tem muito a ver com essa nossa carta dessa semana, de como equilibrar isso, como trabalhar essa energia e não se sentir sobrecarregado o tempo todo. Porque essa carta aqui, eu gosto de pensar, sempre que eu vejo essa carta, me vem a imagem do coelhinho da Alice. Sabe? Correndo, 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 com o reloginho dele na mão. Correndo, 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 correndo aqui, correndo ali, correndo aqui, que não tem tempo pra nada. Não tem tempo, não tem tempo, tem sempre muita coisa pra fazer e o tempo não existe. E muitas vezes a pausa é muito mais produtiva do que a ação. Muitas vezes o que a gente precisa é de um momento de pausa para se reorganizar e aí agir. E é o que essa carta propõe para a gente. A ser capaz de organizar o que é necessário de ação para que sobre tempo para pausa. Você vê que nessa carta que a gente tem o infinito, né? O símbolo do infinito, que ajuda a gente a trabalhar a noção de tempo e como é que a gente administra o nosso tempo, né? Como é que a gente administra o nosso tempo. Uma coisa que pode nos ajudar a lidar com a mensagem dessa carta é a gente se conectar com o nosso elemento água. Que eu falei muito sobre isso na semana passada. Semana passada foi a semana da água aqui, né? Aqui pra mim, assim, nos papos da gente, semana passada foi a semana da água. Mas eu vou trazer um pouquinho disso aqui agora que a gente tirou esse 2 de ouros, porque assim, o 2 de ouros, ele convida a gente também a pensar se todas as nossas obrigações, tudo isso que a gente está, todo esse esforço que a gente está fazendo, tem como ser feito de uma forma leve, divertida, com alegria, com prazer. Tem como fazer essas obrigações, ou parte delas, de forma prazerosa? Ou tudo tem que ser um fardo pesado, correr porque tem que resolver, porque tá atrasada, porque não dá tempo, porque tudo é assim, porque a vida ficou desse jeito? Como é que a gente pode trazer um pouco de prazer? Porque no momento que a gente está só reagindo, só sobrevivendo ao dia a dia, vivendo nesse modo de sobrevivência, onde a gente não vive, a gente sobrevive. Isso nos traz para algumas possibilidades de lidar com isso. Uma das possibilidades é essa nossa conexão com o elemento água. A água traz para a gente a vivência do prazer. Então, quando a gente vive nessa enxurrada de obrigações e de reações e nessa correria do resolver os fardos da vida, a gente se nega o prazer. A gente se nega a possibilidade de viver a vida, né? De aproveitar a vida. E eu sei que, claro, nessa vida super corrida que a gente leva hoje em dia, é muito difícil a gente se dar o luxo de ter o prazer. Mas é exatamente porque a gente trata o prazer como um luxo que a gente tira ele da vida da gente como se não fosse parte da vida. E é. O prazer de fazer as coisas faz parte do fazer das coisas. Então, isso se conecta muito com aquela ideia do querer ser produtiva, independente do que for necessário para que isso aconteça. Então, assim, ter prazer no que a gente faz não invalida a importância e a seriedade daquilo que a gente faz. Então, como é que a gente consegue se conectar? Como é que a gente consegue se conectar com o nosso prazer e continuar resolvendo as tarefas da vida e fazendo isso, criando essa lista de prioridades, mas não esquecer do prazer. Então, se a gente pensar assim, quando a gente estabelece essa nossa lista de o que a gente tem realmente que fazer, o que é obrigatório, o que é
satisfatório, assim, o que se a gente fizer vai ser legal também, vai ser bacana se a gente conseguir cumprir. E aquilo que é descartável, aquilo que não é necessário. Então, quando você fizer essa lista e você diminuir essa lista do que realmente você vai fazer esta semana, você pensar numa proporção de 70 a 30. 70% de coisas que são obrigatórias, necessárias, e independente de qualquer coisa, você tem que fazer de forma a se livrar delas, por exemplo, e 30% de coisas ou de um modo de fazer as coisas que seja prazeroso, para que você não simplesmente esteja ticando coisas da sua lista e vivendo nesse modo de sobrevivência, de se livrar de problemas, né? De reagir aos problemas ao invés de estar vivendo a vida, vivendo o dia a dia. E uma forma legal também da gente pensar isso é a gente se conectar com o presente. Porque quando a gente está sempre com a cabeça da gente no futuro, e isso é muito fácil de acontecer, assim, é muito fácil da gente cair nessa de estar vivendo com a cabeça no futuro, quando o presente que a gente está vivendo não nos dá prazer. Então a gente está assim, vai ser melhor, né? Quando eu conseguir fazer todas as coisas que eu não quero fazer, mas que eu tenho que fazer essa semana, a minha vida vai ser melhor. Quando isso estiver fora da minha lista, a minha vida vai ser melhor. Quando eu conseguir terminar isso, a minha vida vai ser melhor. Na semana que vem, a minha vida vai ser melhor, né? Então, assim, a minha vida vai ser melhor? Não. Isso é viver com a cabeça no futuro e quando a gente faz isso, a gente está sempre reagindo aos problemas do presente, ao invés da gente estar vivendo eles. Ao invés da gente estar vivendo o presente, construindo o futuro, para que a gente tenha essa visão mais ampla dos problemas e a gente possa antevê-los. E aí parece até um contrassenso, né? Que se a gente vive no presente, a gente consegue antever os problemas do futuro mais do que o que se a gente viver no futuro. Parece um contrassenso, mas é muito real. Porque se a gente vive no presente e a gente consegue enxergar como é que a gente constrói esse presente para chegar no futuro que a gente quer, a gente está antecipando e antevendo esses problemas que podem ser resolvidos e a gente está vivendo nessa perspectiva de construir a resolução antes que o problema seja maior do que a gente. E se a gente vive simplesmente no presente, com a cabeça no futuro, a gente está simplesmente reagindo, a gente está simplesmente resolvendo a nossa sobrevivência do dia a dia sem essa tranquilidade e esse respiro que a pausa pode nos dar, que é a pausa de respirar, de se colocar no momento presente. E a partir deste momento presente, você imaginar como é que você pode chegar da onde você está, aonde você quer chegar, qual é o percurso, o que é que você precisa fazer, ao invés de você reagir ao problema que já está ali, porque você não foi capaz de planejá-lo, você não foi capaz de planejar o seu relacionamento com essas coisas, você simplesmente reage. Aí vive nesse modo de reação. E a gente vive muito assim hoje em dia, né? É tanta coisa que a gente precisa fazer e dar conta e ser capaz, né? Olha como eu sou forte. Que a gente vive nesse modo de reação, que eu chamo de modo sobrevivência, mas a gente também pode chamar de modo reativo. E a gente criar uma conexão com o nosso momento presente, com o nosso colocar os dois pés no chão, né? Aterrar-se. Respirar fundo. São também ferramentas fundamentais, práticas fundamentais para a gente se conectar com a gente mesmo, para a gente se conectar com a gente para dentro, com a nossa voz interior. E a conexão com as águas, que é a última coisa que eu vou propor para você hoje, a conexão com as águas pode nos dar esse prazer da vivência, a leveza da vivência e a maleabilidade de passar pela vida. Que não é uma vivência de batalha, de reação, de guerra o tempo inteiro, mas o respiro de ser capaz de contornar, né? E isso é bem abstrato, mas o que a partir desse conselho que o tarot tá nos dando essa semana, o que eu gostaria de propor para você é que você se conecte com as suas águas, que você se conecte com a fonte da sua inspiração, a fonte da sua intuição. Tudo isso está aqui no nosso chakra base, que fica no nosso quadril, que fica um pouco assim, um palmo abaixo do nosso umbigo. Esse chakra, a cor dele
é laranja. Os chakras, eles não têm uma cor específica, eles refletem cores da nossa aura. E a cor que esse chakra reflete, que o nosso chakra base reflete, é a cor laranja. Aqui no nosso chakra base é a fonte dos nossos sentimentos, da nossa inspiração, da nossa intuição, do nosso instinto, do nosso prazer, de como que a gente lida com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, como é que a gente lida com as nossas formas sensoriais, como é que a gente lida com o nosso prazer de viver a vida. Então, formas da gente se conectar com a nossa água, com as nossas águas, com os nossos prazeres é bem básico. É a gente tomar um bom banho de chuveiro sentindo a água. É a gente... Pode ir para uma cachoeira? Ai, que delícia. Se você puder ir para uma cachoeira, eu não tenho cachoeiras aqui. Se você puder ir para uma cachoeira, tomar um banho de cachoeira essa semana. Se você não puder ir para uma cachoeira, mas você puder colocar os seus pés na água do mar. Se isso não for possível e você puder ouvir a água. Olha, a Sueli está dizendo, faça uma live sobre os chakras. Com a Alice, a minha mãe. Olha só. É uma boa ideia, Sueli. Uma boa ideia. Olha só, a gente vai fazer isso. Mas assim, se você puder colocar os pés na água do mar, ou se não for possível ir até o mar, se não tiver mar perto de você, ou se não for possível chegar até ele, se você puder colocar sons para você, sons de água, tudo que possa fazer você se conectar com a água. Então assim, vou fazer um resumo que essa live tá ficando gigante. Como é que a gente... quais são os conselhos dessa semana para o tarô? Analisa suas prioridades. O que é realmente necessário? O que você pode dizer não? Como é que a gente aprende a dizer não, colocar limites? Como é que a gente se conhece para poder dizer não? E para deixar claro para as pessoas que estão em volta da gente quais são os nossos limites. Isso é uma prática legal também da gente fazer essa semana, aprender a dizer não. A gente aprender a fazer listas do que é realmente necessário e o que não precisa ser feito. A gente descobrir como é que a gente gerencia o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa energia da melhor forma possível. A gente criar foco, atenção e saber como é que a gente equilibra tudo o que a gente tem para fazer sem perder o prazer. Trazer prazer para a nossa vida enquanto a gente está equilibrando todas essas bolas no ar. Fazer o malabarismo pode ser com prazer? Como? Vamos descobrir? Esse é o conselho do tarô para essa semana. E é uma coisa interessante de falar, que a gente vai ter amanhã, terça-feira, às 6 horas, horário de Brasília, a gente vai ter a live das Mulheres Incríveis com a Jusilene Santana. E com a Jussi, a gente vai conversar exatamente sobre a mãe profissional, sobre a mulher que tem todas essas bolas no ar para equilibrar, né? De trabalho, de família, filhos, carreira, prazeres, vontades, tudo isso ao mesmo tempo. A necessidade, a vontade de estar em conexão consigo mesma, tudo isso aqui, ó, pá. E aí a gente vai se perguntar, é possível? Como? Será que é lenda? Será que na nossa vida real a gente consegue fazer isso? Ou será que é a história da carochinha? Então a gente vai estar com a Jussi conversando sobre isso amanhã, terça-feira, às 6 horas da tarde. Eu espero vocês. E fica ligado também que tem mais vídeo essa semana. Tem vídeo lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não fez o quiz, que tipo de mãe que você é, de acordo com as rainhas do tarô, vai lá na minha bio, tem o link, faz o quiz e conta aqui pra gente que tipo de mãe que você é, qual é o seu arquétipo de maternidade. Divide isso aqui com a gente e a gente vai continuar esse papo. Um prazer enorme falar com vocês. Tenha uma boa semana, um dia incrível e a gente se vê.